Olá, sou Lara Matos e bem-vindos ao talk show de pessoas que fazem negócios Mesa de Decisão. O talk show Mesa de Decisão terá o prazer de trazer para você histórias de personalidades aqui da nossa região que em algum momento na sua carreira viraram a mesa e se tornaram pessoas que são. E hoje eu trago para você uma pessoa muito querida. Ele é um grande jornalista, engenheiro e um dos maiores âncoras da nossa região, quiçá do Brasil. Eu estou falando de Paulo Schiff. Paulo Schiff, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. É uma honra. No Mesa de Decisão. No Mesa de Decisão. É uma honra estar aqui com você, porque, Paulo, eu estou comentando com você o jornal do qual nós fazemos parte mais ou menos 2 anos. E eu era ouvinte há muito tempo atrás. E vocês estavam, inclusive, em outra emissora. Continua ouvinte. Continua, né? Nos dias em que assídua. não participa. E no YouTube. Porém, eu ouvia e juro para você, eu tinha muita vontade de estar lá, mas eu nunca imaginei que eu pudesse estar, até que um amigo nosso em comum, Marcelo Marsaioli, me fez o convite. Então, saiba que toda semana aprendo muito com você, é um prazer, por isso você é o nosso convidado no nosso primeiro bate-papo. E aí eu gostaria que você contasse pra gente, quem é Paulo Schiff? Tem uma coisa interessante, assim, para o Mesa de Decisão, que é uma coisa da astrologia. Eu sou nascido em 51 e sou escorpião. E uma vez uma amiga minha, 12 anos mais nova, que é do mesmo dia que eu, 17 de novembro, ela é uma jornalista também, Beatriz Scherto, o nome dela. Ela é nascida 12 anos depois, então ela tem o mesmo signo ocidental do mesmo dia, 17 de novembro, e o mesmo signo oriental, o signo chinês, que é gato, ou coelho, né? Então, aí ela viajou para a Suíça para fazer um curso e ela me mandou a tradução das pessoas que são gato e escorpião, que era ela e sou eu. Bacana. E dizia assim, sempre tem 2 profissões. Sempre tem 2 profissões. A minha primeira profissão é de engenheiro civil, a faculdade que eu fiz primeiro, né? A minha alma é de engenheiro civil, eu vivo fazendo conta, sou acusado de ser cartesiano, né? E depois eu fiz jornalismo e acabei abraçando o jornalismo, mas exerci por bastante tempo a profissão de engenheiro civil e estou há bastante tempo também exercendo a de jornalista. E eu lembrei disso aí quando você perguntou, o gato escorpião, ela também, ela é cineasta, formada na FAP e é corretora de imóveis. Fala que o gato escorpião sempre tem 2 profissões. Que bacana. Agora, como que surgiu o jornalismo? Porque eu imagino, eu também tenho 2 profissões, mas eu não sou gata nem escorpião. Eu sou educadora física e também administradora. Mas a administração surgiu até por conta da educação física, Paulo, porque eu entrava nas academias para dar aula e acabava terminando no back-office, no bastidor como gestora. Falei, bom, preciso estudar administração. Da onde surge o jornalismo? Porque ele não conversa com engenharia, né? Ou conversa? Quando eu me formei, uma guinada importante na minha vida é com 17 anos. Eu decidi estudar muito e entrar na melhor faculdade de engenharia. Entrei na Politécnica da USP. Eu me dediquei muito naquele ano, eu fazia o 3º ano do ensino médio, né, que na época chamava científico, de manhã, fazia o cursinho, que era o Ângulo, Cidade de Santos, à noite, e estudei o ano todo. Malhava e estudava, malhava e estudava. Vida boa, hein? Aí entrei na Politécnica, né? Só o sábado que era mais sagrado para sair com os amigos, para balada e tal. Foi uma guinada importante. Só que a minha turma, a minha geração de engenheiros, ela enfrentou a década de 80, em que o país ele muda de ditadura no meio da década de 80 para a democracia com um governo muito confuso. Tanto o último governo da ditadura, que foi o Figueiredo, como o primeiro governo não ditadura, que foi o do Sarney, depois veio o Collor, e a década de 80 é chamada de a década perdida. Exato. Você já ouviu essa expressão. Eu comecei a trabalhar em 1980 como engenheiro. O Sistema Financeiro de Habitação, que produzia as unidades de apartamentos e casas no Brasil, quebrou, as obras pararam, e a década se chamou a década perdida. Tem uma peça dessa época que é o engenheiro que virou suco.
é uma expressão, virou até uma expressão, uma peça de teatro, Engenheiro que Virou Suco. É da década de 80. Eu sempre gostei de escrever. Na faculdade de engenharia, na Poli, era muito engraçado. Quando tinha dia dos namorados, quando tinha aniversário da namorada, Paulo, escreve aqui para mim. Você cobrava? Coisa. Não cobrava. Era uma oportunidade. Mas escrevia para todo mundo, assim, fazia os cartões e escrevi na década de 80 também, tive um livro de poesias, fazia música, então eu sempre tive esse lado mais voltado. Eu gosto muito de ler, desde pequeno eu li muito, eu sempre tive esse lado. E aí eu fiquei, é engraçado que quando eu falei que eu estudava e malhava, estudava e malhava. Quando eu decidi fazer uma outra faculdade, em 1982, eu fiquei em dúvida entre educação física, que eu gosto muito de treinar, e a comunicação, que eu gosto muito de escrever. Como eu gostava muito de crônica, acabei fazendo a faculdade de comunicação, e depois de um tempo acabei abraçando, tive algumas oportunidades importantes, né, e acabei abraçando a profissão de jornalista. Bacana, Paulo. Agora você é bem versátil, né? Convivendo com você, a gente percebe, você nada, você faz canoa havaiana, você tem uma preocupação com alimentação, você faz atividade física, você lê, você ministra palestras, inclusive, em centros espíritas, que é onde de fato e também você se encontra. Palestras normais também, né? E Paulo, desculpa, mas sua idade, você pode falar pra gente? Sim, já falei que sou de 51, Escorpião, eu tenho 74, sou de 17 de novembro. E Paulo, assim, é um eu fenômeno. Eu tenho 74. É um fenômeno. Eu vou repetir, eu tenho 74. É um fenômeno, porque assim, existe no inconsciente coletivo uma ideia de que pessoas acima de 70 não têm uma versatilidade como você tem. O que é isso, Paulo? Isso vem da infância? Essa sua preocupação com a alimentação, essa sua consciência acerca da saúde, até para um bem-estar, qualidade de vida, como é que você explica isso? Tem alguns elementos importantes aí. Para começar, eu sou uma pessoa alérgica. Então, pequeno, eu tinha alergia de suco de laranja e de chocolate. Ai, que delícia, como eu queria ter alergia. Mas depois passou, eu tinha muito alergia a pó. Eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que morava na Argentina, e na Argentina tem aqueles agasalhos de cachemir, né? Sim, nossa. Era vestir um negócio daquele, acabou meu dia, acabou minha semana. Então eu aprendi a selecionar os alimentos. Hoje eu não tenho nenhuma manifestação alérgica, a não ser camarão e polvo, que eu não como, então eu não sei se eu tenho ou não. Teve uma época que eu inventei um método meu de combate à alergia, eu estava em Natal, eu comi, no primeiro dia eu comi, dividi um camarão grande em 4, comi um pedacinho, deu uma coceira na perna. Aí no dia seguinte, de novo, tinha camarão todo dia no lugar que eu estava. Aí já não deu a coceira, aí já comi metade, depois já comi, no final eu comi uma pratada de camarão inteiro e não tinha alergia. Sorte. Mas ficou 2, 3 anos e depois voltou a alergia. Então eu tenho alergia de polvo e camarão grande. Então você aprende pequeno já, porque é bronquite alérgica, né? Então eu tinha bronquite, ficava mal com poeira, com cachemir, a natação me ajudou bastante nessa época da adolescência. E eu aprendi a perceber que algumas coisas fazem bem para a gente, outras fazem mal, né? Açúcar branco, por exemplo, eu acho que faz muito mal. Carne vermelha, eu tenho fama de não comer carne vermelha. Eu como, mas você nunca vai me ver entrar num restaurante e pedir um bife ou uma carne vermelha. Eu prefiro comer outras coisas, né? Prefiro comer um peixe, prefiro comer uma salada, a massa, né? Para a atividade espiritual também não é aconselhável a carne vermelha. Então aprendi a cuidar disso daí. O esporte eu acho super importante. Eu aprendi com meu pai, né? Meu pai jogava tênis de mesa e corria. O meu avô remava. Então você falou uma coisa errada. Eu nado, eu treino musculação. Eu amo a canoa havaiana, que é diferente de remar na canoa havaiana. E o esporte sempre fez parte. Eu nunca parei de treinar, nunca. A vida inteira eu treinei, desde pequeno até hoje. Sempre gostei do esporte. Até hoje eu treino praticamente todos os dias. Musculação 6 vezes por semana, nado, remo, adoro o pessoal do remo. E em 81, em 79, a minha mãe teve câncer e eu vim morar com ela. E ela morreu do câncer em 81. E eu não tenho a formação de biologia, dessa área biológica, eu não tenho a formação.
Mas eu procurei estudar um pouco para tentar ajudar. Não consegui, né? Mas aí eu comecei a entender que a saúde da gente está relacionada às emoções. Nossa, sensacional. Né? Nessa época, a psicossomática, né? Sim. Que nem se falava disso há 40 e tantos Sim. anos aqui no Brasil. Eu li alguns livros dos Estados Unidos, do Reino Unido, né? E aprendi, eu comecei a observar isso, que o medo, a tristeza, a raiva fazem muito mal para a saúde, né? E depois acabei complementando isso, é uma guinada muito importante na minha vida, em 88, quando eu tomo contato com a doutrina espírita, que explica, inclusive tem um livro que eu estou lendo atualmente, que é sensacional, Medicina da Alma, que explica o que eu já mais ou menos vim intuindo, né, nessa época, desse tempo todo, né, desde o câncer da minha mãe até hoje, são 45 anos, né, que ela morreu, vai fazer 45 anos, dia 13 de maio. Como que as emoções afetam a nossa saúde do corpo físico, né? Exato. É um estudo muito interessante esse, né? Diferente da medicina tradicional, é mais voltado para a medicina oriental, né? Acupuntura, sim, fitoterapia chinesa, que é como eu cuido da minha saúde. E hoje você tem 2 filhos que de alguma forma seguiram mais ou menos a sua profissão enquanto jornalista, e essa cultura da vida boa, no sentido de prezar pela saúde, atividade física, alimentação, eles seguem, Paulo? Porque essa geração mais nova, eles têm outros hábitos, né? Então, os meus filhos, a minha filha tem 28 anos, ela é jornalista da Globo News. Que bacana. E ela ela treina muito, às vezes até penso que ela está magra demais. Ela corre de treino, é isso? De ela exercício? treina, faz musculação, ela faz uma atividade chamada Hot Yoga, também em São Paulo. Eu fui fazer uma vez com ela. Eu fui assistir ao show do Paul McCartney com ela no Allianz Parque. Aí em contrapartida, então não, você vai falou, fazer amanhã comigo. você vai ter que ir comigo tomar café. Não teve saída. Eu tenho uma filha postiça, amiga dela, chamada Giovana. Você vai tomar café? Ela me ligou um dia antes, ela que me deu de presente o show. Você vai ficar na manhã seguinte? Luísa, ela ficou tão brava que eu desmarquei tudo que eu tinha e fiquei na manhã seguinte. Aí fui tomar café com ela e com a Giovana e antes fiz aula de Hot Yoga, que é um yoga num ambiente quente, sim, né? Sim, já ouvi falar. Eu até vi que a minha elasticidade não estava tão boa quanto a dela. Caprichei mais no alongamento. Levanta essa temperatura. Então, a minha filha, ela além de jornalista e jornalista de TV, né? Ela treina bastante. Ela tem exemplo da mãe também. Sim. A mãe, a Tereza, minha ex-mulher, também treina muito, sempre cuidou da alimentação, sempre cuidou da atividade física, então ela tem exemplo dos dois lados. E o meu filho também treina, ele faz pilates, ele também faz musculação, e os dois cuidam da alimentação, sendo que ele tem uma vantagem, ele cozinha muito bem, o meu filho, então ele consegue cuidar da alimentação dele. Ele tem uma abertura assim, meio gourmet. Quando ele era pequeno, ele gostava de ir na pizzaria mais cara e pedir a pizza mais cara. Eu dizia assim, é fácil. Mas um dia, eu estava conversando com um engenheiro de embalagens numa festa, e o sujeito falou assim, a melhor batata frita de pacote é a do Carrefour. Eu falei, como assim? Por que é a melhor? Porque é o critério de seleção de plantação mais rigoroso e é um maquinário mais moderno. E aí eu achei engraçado porque o meu filho preferia essa batata do Carrefour, ele sabia que era bom, que era mais barato. Eu falei, então ele tem o gosto, porque ir na pizzaria mais cara e pedir a pizza mais cara aí é fácil de ser gourmet, né? Ele é jornalista também, mas ele é mais voltado para o lado esportivo. Ele acompanha, eu gosto de esporte também, ele acompanha com mais atenção que eu. E ele trabalha com pôquer, que é um esporte de habilidade, né? Tem torneios milionários, né? Então ele viaja para vários lugares do mundo, cobrindo os dois são jornalistas, mas em áreas diferentes da minha. Que bom, Paulo. E aí você se tornou uma inspiração. Os dois cuidam da alimentação e cuidam da atividade física também. Eles têm o exemplo da mãe, que é importante também. Bacana. E aí você se torna uma inspiração na profissão para eles,
sem dúvida. E assim, a unanimidade é burra, como dizia Nelson Rodrigues, mas, Paulo, não tem uma pessoa que não fale bem de você e que não elogie. Eu conheço algumas que, que não gostam. que não gostam. Essas eu não conheço, por isso que eu estou dizendo, mas que elogiam, a princípio, a sua capacidade como âncora de estar à frente da rádio, do programa de rádio, da TV, que também é televisionado para TV, mas assim, a sua tranquilidade, a sua fala, mas acima de tudo, Paulo, você também compõe a notícia, né? Então você não é um mero intermediador entre o comentarista e a notícia. Você traz informação, você traz dados. Gente, ele tem um caderninho, aquele caderninho deve valer ouro, porque ele anota muita coisa. Então assim, você acaba também trazendo a notícia mais rica para quem comenta. Paulo, qual foi o momento que você virou a mesa para ter o destaque que você tem nessa profissão? Porque quando se formaram na sua turma, antes ou depois, e que não necessariamente se destacaram como você se destaca. Então, em que momento? Foi algo planejado? Foi algo que aconteceu por acaso? Você estava preparado? Você se preparou estrategicamente? Como é que você se tornou o Paulo Schiff de hoje? Tem um momento que não foi planejado e que eu só percebi muito tempo depois que aconteceu. Foi, eu não sei, um momento em 1988, mas em 89 a minha vida dá uma guinada assim. Eu comecei a estudar o espiritismo, a doutrina espírita. Eu fiz um curso de 4 anos, começou em 89. Eu passei a ser diretor de comunicação e relações públicas da Associação dos Empresários da Construção. Eu era sócio de uma construtora pequena, o presidente era o Omar Laino, e eu aprendi muito a pensar grande com esse pessoal empresário, né? Principalmente o Omar Laino, José Marcelo Marques, Manuel Tavares, um pessoal fantástico que eu conheci na Secob. Foi ao mesmo tempo, eu comecei a tratar a saúde com acupuntura, e eu tinha estudado a questão da minha mãe, tive contato com a acupuntura e depois a fitoterapia chinesa, e 2 anos depois eu casei. Então, ainda fazendo o curso, é um momento assim de uma guinada muito grande, assim, a guinada como empresário, como profissional liberal, e trabalhar como diretor da Secob e tomar contato com essas pessoas. Como ser humano e tratar a saúde com acupuntura e depois fitoterapia chinesa. Acupuntura até hoje eu faço com a acupunturista Andréa Canhete, eu comecei com o Dr. José Antônio Bergamo. E ao mesmo tempo estudar a doutrina espírita, né? Então foi uma guinada assim muito forte na minha vida. Aconteceu quando eu tinha 37 anos. Mais ou menos. Essa guinada foi bem forte nessa época aí. Uma outra guinada é quando eu comecei a minha carreira como jornalista profissionalmente. Eu trabalhava como engenheiro e tinha participações, assim, escrevia crônicas, né? Eu fazia crítica de cinema. Mas aí eu recebi um convite para ser editor-chefe do primeiro projeto de telejornalismo daqui da Baixada, que foi o da TV Mar, que era Manchete. Como engenheiro? Eu trabalhava como engeneiro. Não era jornalista? Não, eu era jornalista já. Era jornalista. Já era formado, mas atuava muito pouco como jornalista. Era um político, Gastone Rigg, ele tinha uma televisão, a TV Manchete. Ele perguntou para uma jornalista que trabalhava com ele, a Miriam Bernardes: você conhece alguém que monta o nosso projeto de telejornalismo? Ela falou: acho que o Paulinho monta. Eu era 12 anos mais velho que eles, que a minha turma, porque eu tinha 30 anos quando eu entrei, eu trabalhava como engenheiro. Sim. Eles tinham 18, 19, eu tinha 30. E aí o Gastone Rigg me chamou e perguntou: você faz o projeto? Falou: projeto, eu sou engenheiro. Eu falei: faço, né? Quando eu acabei o projeto, eu achei engraçado, eu já trabalhava com computadores, foi em 93. E eu medi as distâncias de Santos até Peruíbe, até Bertioga. Eu calculei quanto tempo uma matéria levava dentro da ilha de edição. Eu cronometrei as matérias da Rede Manchete para fazer um ritmo parecido, sabe, da Rede Manchete. Aí quando eu acabei o projeto e apresentei para ele, era o telejornal Opinião,
e um jornal chamado TV Mar e Manchete. Quando eu acabei, eu dei tanta risada, eu falei, isso não é um projeto de jornalista, é um projeto de engenheiro, né? Ficou 15 anos no ar esse projeto, foi bem legal. E aí eu comecei a aparecer na tela também. Que bacana. E Paulo, dificuldades nesse percurso, como jornalista, como âncora, seja do mercado, da região, da profissão em si? Eu acho que a maior dificuldade é no período atual, né, da polarização, né? Porque se você emite uma opinião, apresenta uma questão de um determinado ângulo que agrada 40% ou 45% dos telespectadores, sim, internautas ou ouvintes, os outros 40% a 45% ficam bravos com você. Então eu acho que a maior dificuldade é agora essa polarização, essa superficialidade, né? Você falou desse caderno preto que eu levo Black Book. com uma, você já reparou que é uma lapiseira? Sim. É uma Pentel 09, sim, que é da alma de engenheiro, né? Nenhum jornalista usa lapiseira. Acho que nem caderno. Agora todo engenheiro tem uma Pentel 09 aqui, né? Então, a minha já fica encaixadinha no caderno que é da Associação de Engenheiros. Aí se sumir aquele caderno, que tanto você anota? Vou matar minha curiosidade. Então, eu anoto algumas coisas que eu quero falar quando vocês estão falando, né, os comentaristas. Anoto alguns dados que eu lembro, mas anoto muitas coisas, né? Nesse domingo, eu li um artigo chamado assim, O Algoritmo Algoz do Ritmo. Eu li 2 vezes de manhã o artigo, eu fiquei muito impressionado, porque a autora do artigo, Michele Prazeres, ela fala sobre a gente ter entrado nesse modo acelerado, anestésico. Assim, eu sempre fiquei muito impressionado com pessoas que aceleram o áudio. Você perde a voz da pessoa, parece o Pato Donald falando, né? Foi a polêmica da semana, inclusive, né, na rádio. E aí eu li 2 vezes de manhã e à noite, com a lapiseira, eu resumi esse artigo em 2 páginas. Eu incorporei o artigo, assim. Eu uso muito para esse tipo de coisa. Quando eu estou preparando uma palestra, também anoto as ideias, né? Esse caderno, tem ali também as ervas chinesas para cada tipo de doença. Aí eu tenho que procurar que está lá atrás, mas tem tudo, esse caderno tem de tudo. Mas, Paulo, aqui você absorve as ideias, né, as informações, e você vai ali processando. É como se fosse uma extensão da sua mente. E eu tenho isso, mas não é caderno, é o note do celular. E você sabe que eu também estudo as pautas para poder fazer jus ali à minha presença junto com vocês. E eu acho que é fundamental, né? Você precisa pegar a informação. É claro que nem sempre dá tempo, mas pegar a informação, se debruçar sobre ela para você fazer uma análise mais precisa, até dentro do que você pensa, e isso te mantém em contato constante com a informação, né? Assim, é impressionante a pluralidade de informações que você tem aí e que de alguma forma você acaba reverberando no caderninho, né? Então, eu tinha um professor na Poli, genial, chamava um professor da disciplina mais difícil do curso de engenharia, que é a resistência dos materiais, que é uma física aplicada às obras, às estruturas, né? E o professor Darcy, ele falava coisas geniais. Ele falava assim: se você tem que pedir alguma coisa para alguém, pede para a pessoa que faz 100 coisas no dia. Não pede para a pessoa que faz uma coisa só. Mas aí ele quantificava. Porque se você pedir para a pessoa que faz 100 coisas, você está pedindo 1% a mais. Se você pedir para a pessoa que faz uma coisa só, você está pedindo 100% a mais. Né? Exato. E ele dizia isso aí, que eu senti quando eu mudei de profissão de jornalista para engenheiro. Ele dizia assim, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de informação, vamos imaginar que seja a água de uma piscina, né? De 25 metros por 14 de largura, 3 de profundidade, né? Tá lá a água. Se você concentrar essa capacidade do teu cérebro num 1 milímetro quadrado, a profundidade do teu conhecimento vai atravessa a Terra, vai parar do outro lado, né? Sim. Se você você concentrou naquele 1 milímetro quadrado. Sim. Agora, que é o engenheiro, né? Sim. Que é o médico, né? Que foca Sim. naquilo que faz, especialista, né? O pesquisador, o cientista, né?
Agora, se tudo te interessa, que é o jornalista, aí fica raso. Fica 1 milímetro, fica a profundidade do teu conhecimento de cada assunto, né? Sim. Então eu tenho isso em mente, eu procuro evitar isso. Então, quando eu leio um artigo como o da Michele Prazeres, que fala sobre uma tendência de comportamento, ela está falando que o algoritmo, ele não sugere só produtos, conteúdos para você, ele te sugere crenças, ele te sugere modo de vida, ele muda a tua vida, ele te leva a desfazer relacionamentos, a se distanciar dos amigos para ficar mais tempo ali, é o que a gente mais vê. Exato. A pessoa o dia inteiro diante da tela, né? Então eu procuro resumir, pensar sobre isso, por isso que tem o caderno preto, né? E raciocinar, conversar com outras pessoas sobre isso, como conversei, né? Conversei com a minha filha muito sobre isso. Tem pessoas que acham isso desimportante, né? Agora, isso que você falou é interessante, meu filho me esculhambou uma vez, a gente ia cozinhar, eu falei, o que precisa comprar? E peguei uma folha de papel, pai, deixa de ser antigo, anota no celular. Aí eu anotei no celular. Mas no você bloquinho não costuma. Não, tem coisas que eu anoto no celular também. Ele me esculhambou, que eu era muito antigo, e aí quando eu vou anotar alguma coisa dele, eu anoto no celular para não brigar comigo. Fantástico. Paulo, para quem está começando, imagine um jornalista, porque a gente sabe que é uma peneira, né? Aliás, é um funil. A boca do funil é muito grande e aí você vai, de alguma forma, funilando e acabam ficando as pessoas que talvez têm mais identidade em estar fazendo o que você faz, ou mesmo na televisão. E hoje, quando a gente fala de uma sociedade muito midiática, muitos querem aparecer. Que dica você daria para esse novato que está iniciando na sua área, sobre a carreira, a profissão, enfim, o que você traria como lição diante da sua bagagem, até da sua experiência como engenheiro? Tem 2 coisas importantes, assim. Uma, que a profissão é maravilhosa, né? Mas que a gente deve focar no bem que ela pode fazer para a coletividade, né? Então, nesse domingo, eu estava chegando na padaria, acho que no final da tarde, não sei se ia comer um sanduíche, comprar alguma coisa, e um cara atravessou a rua, ele falou assim, rapaz, eu gosto muito quando você fala que os teus comentaristas analisam, comentam e interpretam as notícias. Ele falou assim, porque as pessoas não entendem a notícia, né? Então, essa eu acho que é uma função do jornalismo, né? Ajudar as pessoas a entenderem a realidade. E a coisa que cada vez mais difícil com as redes sociais, né? Sim. Então, você pensar na função do jornalista, eu acho que é muito importante. Eu falo para meus filhos, né? São jornalistas também. Agora, uma outra coisa que é muito importante, uma vez, eu vi uma palestra no começo das aulas da Universidade Católica, do curso de jornalismo, veio um palestrante de São Paulo, um jornalista do Estadão, do Estado de São Paulo, chamado, se não me engano, era José Geraldo Ornelas. E ele falou uma coisa que eu não tinha pensado e que eu achei muito interessante. Ele falou assim, olha, o curso de vocês tem 8 semestres. Se vocês lerem um livro por semestre, mas não os livros que os professores vão indicar, um outro livro que fale da história do Brasil, fale da história do mundo, um Sapiens, na época não tinha sido escrito Sapiens, mas um 1808 do Laurentino, né? Um Sapiens do Harari. Ele falou assim, se vocês lerem um livro por semestre, são 8 livros no final do curso e vocês vão ser diferenciados, porque a leitura é muito importante, né? Eu nunca tinha visto ninguém expressar dessa maneira, eu achei muito interessante. E eu passei a falar isso para os alunos também, cito a fonte, não é minha, né, a autoria, é do Ornelas, mas acho muito importante a leitura, né? Se o estudante de jornalismo lê um livro por semestre, ele leu 8 no final do curso e ele é um jornalista diferenciado. É importante ler, por exemplo, Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, que mostra a trajetória do Collor e cada meio de comunicação, qual era a história e como se comportou. Ou então, e a minha filha produz o programa do Mário Sérgio Conte, o Diálogos,
Mas eu li na época que ele fantástico. escreveu, quando ele era da Veja. Você nem imaginaria, hein, Paulo? Não, ela admira ele, é importante, um grande jornalista, né? E o livro é maravilhoso. Outro livro que é maravilhoso é Chateau. Sim, do Jô, né? Não, Chateau é A Vida do Chateaubriand, contada por um dos grandes escritores brasileiros, que é o Fernando Moraes. Então, se você juntar os dois, o Chateau é do começo do século até a década de 60, 70, quando ele foi o dono do maior conglomerado de comunicação do Brasil antes da Globo, né? Sim. Diários Associados. E depois o Collor, o Notícias do Planalto, pega daí em diante até o final do século. Então você entende o jornalismo brasileiro. São dois livros que eu recomendo para esses 8 que o estudante deve ler durante o curso, segundo o Geraldo Ornelas. Essa semana me aconteceu uma coisa muito interessante. Eu moro num prédio que tem serviços de limpeza e são terceirizados esses serviços. E eu estava subindo no elevador com uma das moças que são contratadas para fazer esse serviço nos apartamentos e ela carrega um carrinho. Em cima do carrinho, Paulo, tinha um livro aberto. Eu olhei aquilo, eu entrei no elevador e falei assim, você está lendo? E ela falou, eu estou. Eu falei, que livro que é? Ela, Nelson Rodrigues. Aí me ganhou, né? Porque uma moça que tem um emprego, que limpa os apartamentos, que trabalha para uma terceira, lendo Nelson Rodrigues. Aí eu falei, menina, ganhei o dia. Ela não entendeu nada, né? O que essa louca está dizendo? Mas eu falei, olha, eu sou professora e eu honro muito quem lê. Ela falou, eu leio desde criança, não vivo sem livro. Eu falei, e ainda assim, no seu lugar, eu duvido que muitas mulheres estariam olhando internet, perdendo tempo nas redes sociais, né? Como, enfim, nós estamos cada vez mais habituados. Eu falei, então, parabéns, continue a ler. E eu já estou em casa vendo que livro que eu vou dar para ela, porque, primeiro, o tempo que ela dedicou àquilo. Então, você via que era estratégico, era o tempinho que ela andava no elevador e ela com o livro para cima e para baixo. E só cabe a mim, como a você, agora dando as dicas, alimentar essa vontade, né? Esse hábito que, nossa, né? A leitura faz com que a nossa mente se expanda e, como você disse, né? Se um estudante ler 8 livros por semestre, ele sai muito diferente de como ele entrou. Se tem um Shakespeare brasileiro, é o Nelson Rodrigues, né? Ele é genial. Eu faço exercício de texto lendo Nelson Rodrigues. Quando eu vou escrever um texto, eu procuro ler um grande autor antes, né? Para tentar alcançar um nível, né? Então eu leio o Arthur da Távola, o Carlos Drummond de Andrade, Nossa, Vinícius de Moraes, né? E talvez o meu preferido, teve uma época que era o Paulo Francis, porque o texto era impecável. Exato. Machado de Assis é impecável. Mas hoje acho que o que eu gosto mais é o Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues pela criação das expressões, Demais. né? Eu não gosto muito do pensamento conservador dele, mas a forma, a genialidade de expressar as ideias, eu adoro o Nelson Rodrigues. É um ponto fora da curva. Aquele complexo de vira-lata de uma crônica quando a seleção brasileira vai para a Copa de 58, uma expressão genial, fantástico, né? Toda unanimidade é burra, né? Eu adoro o Nelson Rodrigues, eu leio bastante. Tem um livro que eu acho muito bom, que é As 100 Melhores Crônicas Brasileiras. É um autor, ele fez uma seleção de grandes cronistas e tem 2 do Nelson Rodrigues nesse livro, mas tem Arthur da Távola, tem Raquel de Queiroz, sim, tem o Paulo Mendes Campos, o Fernando Sabino, tem uma do Otto Lara Rezende, que é o Pastel e a Crise, que é genial, ele falando do amigo dele, Rubem Braga, que já tinha morrido. Ele conta o que ele fazia com o Rubem Braga, o que eles faziam juntos. Eu recomendo eu acho essa crônica genial, chama O Pastel e a Crise. Excelente. Também leio antes de escrever, às vezes, O Pastel e a Crise. Para dar aquela inspirada, né, Paulo? Então, você que está aqui assistindo, olha quantas dicas, anotem as dicas, eu vou anotar todas depois, Paulo. Antes da gente terminar, as pessoas te abordam na rua, Paulo? Elas reconhecem a sua imagem, sua voz? Como é que é esse cotidiano? Sim, muitas pessoas me cumprimentam e eu não conheço, né? Eu cumprimento de volta. Muitas pessoas vêm conversar e eu sempre pergunto o nome, sempre que possível eu mando um abraço no dia seguinte, no programa de rádio, de muito TV. Bom.
Tem uma pessoa que está aqui presente que fala, todo mundo te conhece. Mas são muitos anos, né? Televisão desde 93, praticamente todos os dias eu fiz televisão aqui na Baixada desde 93. Eu fui candidato a presidente do Santos 2 vezes também, muita gente me aborda por ser torcedor do Santos. Fui uma vez candidato a prefeito, mas tanto no Santos como no prefeito, foram para fazer as campanhas, para entender como é o mecanismo, como é a dinâmica, mas sem chance de ganhar, né? O Santos, eu enfrentei o Marcelo Teixeira quando ele tinha acabado de ser bicampeão brasileiro com aquele time do Diego e do Robinho. Mesmo assim, eu tive 40% dos votos. Tô falando que você é querido. De prefeito, eu fiz assim uma campanha para entender como era também. Eu tinha 30 segundos na televisão e o Paulo Alexandre Barbosa, candidato à reeleição, tinha 11 minutos e meio. Então, para mim, só dava para falar meu nome é Paulo Chifre. Né? Não era o meu nome é Enéas, meu nome é Paulo Chifre. Tipo Enéas, assim. Muito bom, Paulo. Para a gente terminar, considerando que você tem um nível de espiritualidade bastante avançado em face dos seus estudos, da palavra que você deixa para as pessoas quando elas assistem às suas palestras, enfim. O que você diria para a humanidade, né? Que caminho que nós estamos indo? Hoje, na rádio, eu estava com você e nós falamos muito sobre alguns absurdos, né? Situações que a gente não tolera mais, como violência, intolerância. Então, que palavra você daria para quem está nos assistindo para que a gente pudesse ter, talvez, uma esperança ou uma perspectiva melhor em relação ao desenvolvimento das pessoas? O que a doutrina espírita explica, né, e outras doutrinas espiritualistas também, é que o ser humano, no estágio em que ele está aqui na Terra, ele tem a percepção muito limitada pelos sentidos, né? A águia vê melhor que a gente, o cão e o gato sentem cheiros que a gente não sente, ouve ruídos que a gente não ouve, né? Então, o espírito tem acesso a muito mais percepções que a gente. E a nossa inteligência também é limitada para entender. Nós não temos como entender o que é eterno, nem o que é infinito. A gente não tem referência para entender o que é eterno e infinito. Então, o ser humano está num estágio, isso é o que a doutrina espírita fala, e eu não tenho tanto conhecimento assim, eu sou um estudioso, né? Eu tenho talvez a facilidade de expressar o que eu aprendi, mas eu conheço muitas pessoas que têm muito mais conhecimento espiritual da doutrina do que eu. E não só da doutrina kardecista, mas de outras também, né? Então, o ser humano, o caminho dele é a evolução. Isso é o que todas as doutrinas espiritualistas, inclusive o espiritismo, que é a que eu estudo, eles orientam. Então, eu acho que a gente precisa procurar evoluir individualmente e evoluir coletivamente, né? Evoluir, mas nesse momento eu não tenho tanto conhecimento assim, mas as pessoas dizem que estão nascendo espíritos muito evoluídos, e a gente vê isso, né, nas crianças atuais que têm essa facilidade toda para a tecnologia, para o conhecimento, que vão acompanhar a Terra o planeta Terra quando ele subir de graduação, que é previsto lá para 2050, né? Mas que também nascem pessoas muito pouco evoluídas que estão tendo a última oportunidade, né? Então a gente vê muita maldade, muita crueldade, né? A escalada dos feminicídios, da misoginia, né? Guerras, né? Sim. Então está contrabalançando entre pessoas muito evoluídas e as que estão tendo a última oportunidade para acompanhar a Terra. Mas o caminho nosso, todos os seres humanos são irmãos, né? Mesmo as pessoas que faziam o mal, a gente tem que entender que são irmãos. Ninguém, se a gente pode ser mais evoluído em algum ponto, em outro a gente é menos evoluído também, né? Isso é a maneira como eu penso. Eu penso que o nosso caminho é de evolução, então é de otimismo. E é todo dia, né, Paulo? Desde que você acorda até a hora de dormir, como você trata as pessoas, gentileza gera Oração gentileza. é muito importante. Bacana. Muito obrigada, Paulo. Olha, foi um prazer
tê-lo aqui e espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aqui então no Mesa de Decisão, nosso primeiro episódio com o Paulo Schiff. Então, Paulo, muito obrigada. Aproveito para dar para você uma lembrança de participação aqui do nosso talk show. Foi um prazer Você estar tem aqui. alergia a chocolate? Não, não tenho mais. Ai, Tive quando era criança. Que bom, então isso é para você em forma do nosso agradecimento. E é isso aí, então acompanhe aqui os nossos programas, vamos trazer pessoas como o Paulo Schiff, que tem histórias muito bacanas que mostram como de fato eles tomaram decisão para que eles possam fazer o que eles fazem hoje com maestria, excelência. Então esperamos vocês, é isso aí. Muito obrigada pela participação e pela presença.